Bom, vamos falar do Palmeiras? Eu tô aguardando esse momento. O meu Palmeiras. Eu acho que a gente podia até sair do programa e deixar só o Facincani aqui. Não existe. Não, fecha no Já Facincani, falei vamos bastante ouvir. já. Não, fala não. Você falou lá. Mas eu queremos você falou você- com a Fernanda, você falou com o síndico do seu não falei prédio, com ela. com o porteiro, Não com o falei com ela. zelador. A gente foi do- Agora, você tem que falar agora com os nossos Eu seguidores. falei com os seguidores, deixei vídeo gravado no sábado. Não, mas do acho Facincani, mas eu você posso ainda falar um continua negócio? irritado. Foi veemente o Eu bastante. queria falar um negócio antes do Facincani, tirando todas Por as favor. sacanagens, porque a coisa mais legal é sacanear aqui, né? Mas parabéns, Facincani, porque você tá fazendo, e eu acompanho, tá? Vocês dois eu estão tenho, plantando eu essa tenho essa pedra aí faz opinião tempo. que a Cada um no seu time. gente vê futebol de uma forma muito parecida. Mas estamos cantando essa bola há muito tempo. Há uma queda claríssima em tudo. Nos jogadores e também no técnico. Então tá na hora de mudar a chavinha. Só que o Palmeiras ficou refém daquilo que a gente tem falado há um tempão. Renovou e ampliou contratos com alguns jogadores que já desfocaram, que perderam o foco. E aqueles que estão no banco, que teriam a oportunidade de jogar um baita de um jogo contra o Vitória para conquistar o resultado, também não conseguiram. Desperdício, né? Por exemplo, o Rios, eu acho que o Rios, se tiver uma negociação, uma proposta, pode vender Mas o é Rios. uma O cara pra ontem. desfocou totalmente. A Copa América que ele fez, ele deixou nos Estados Unidos. É só isso, tá? Não, Quesada, a gente elogia tanto, né, os clubes grandes do futebol mundial e para pegar esses exemplos de administração. E o princípio básico que esses clubes fazem na Europa é valorizar os ídolos, mas não ficar abraçados a esses ídolos a um ponto de você se ver prejudicado tecnicamente em campo pela falta de rendimento dos caras. Ou seja, né? os times grandes não usam hashtag gratidão. Exato. Aliás, Gratiluz. eles usam a hashtag gratidão. Gratidão, Penso gratiluz. e gratidão. Muito obrigado por tudo. Faz a homenagem, Tchau. entrega uma placa e pode seguir a sua vida. Gratiluz também. Né? Gratiluz. O futebol é cíclico. Ou seja, você precisa... Ou cítrico em alguns casos, porque Nesse ele é azedo, caso está né? cítrico, né? Está azedo. Agora, você precisa manter o treinador. Você precisa manter o projeto. E dentro desse projeto, mostrar para o treinador que ele não precisa morrer abraçado com o panelismo. Que ele pode, justamente dentro dessa filosofia do projeto dele, substituir grandes peças por outras. E o time continuar na mesma toada, na mesma pegada. Os 2 primeiros 3 anos do Abel foram ótimos. Por quê? Porque existia a meritocracia. Hoje, como o Palmeiras contratou muito pouco, e quando contratou recentemente, não estou dizendo essa janela, porque não dá para avaliar ainda nem o Maurício, nem o Felipe Anderson, muito menos o coitado do Giá, que estreou sábado, nessa baita O bomba. Rômulo ninguém fala. Né? E o Rômulo ainda, né? Ninguém Mas fala, e muitas vezes quando contratou muito mais mal nessa gestão, Anderson Barros e companhia, do que bem, tá? Então, o cara se vê abraçado com aqueles que em algum momento entregaram muito pelo Palmeiras. Porém, chega um certo tempo em que satura, em que alguns vão para a 5ª temporada com a mesma filosofia, com as mesmas cobranças, com os mesmos objetivos, só que o cara já tá com uma idade no futebol que ele não quer mais passar por isso. Ou ele precisa de um fato novo para acontecer. E aí você precisa da sensibilidade de virar para alguns jogadores e falar muito obrigado por tudo e segue a vida, Nomeios. né? Nomes, queremos nomes. Eu já falei Queremos aqui. nomes. O Palmeiras no ano passado teve propostas grandes, importantes, para mudar o patamar financeiro do clube por Gustavo Gomes, por Zé Rafael, por Rafael Veiga, até pelo Piquerez, que agora tá machucado. E o Palmeiras... Esses 4 jogadores você abriria a mão para a próxima temporada. Sormani, se chegar uma proposta pesada, tem que vender. Uma O clube... pergunta, e Não. o Dudu? O Dudu você também não abriria? Porque vamos lá, vamos ser sinceros. Sim. O Dudu não vai conseguir mais entregar o que ele já entregou. É um monstro na história do Palmeiras, hein? Na média, se você É o pegar os mesmo últimos caso. 10 anos, A questão- é um Sim. grande jogador do futebol brasileiro, Sim. pelo que ele entregou. Sim, a questão... Mas não vai entregar mais, O né? Dudu é uma espécie de Sérgio Ramos hoje no Palmeiras, velho. A questão do Dudu, ela tem vou dizer assim, não é Um uma viés. vantagem em relação a esses caras, porque ele ficou um ano fora. É um Então, em atenuante. tese, você precisa dar ele de 6 a 8 meses pra... Tá bom, vou te dar um Ok. tempo de recuperação técnica, física, É um pra ver o caso que, à que parte, você... ok. Pra ver o que, que vai acontecer, tá? Então, talvez em relação a... Agora, os outros, porque, Sormani, é nítida, Quesada, Flavinho, você aí do outro lado. A queda de rendimento desses caras, depois da janela de transferências do ano passado. Lembra quando o Palmeiras fazia um grande momento na temporada e foi quando ele começa uma pequena arrancada no campeonato e tal? Aí vem
a janela. Eles ficam. E o Acho que Palmeiras... todos queriam sair. Queriam não. Mas ficam, mas foram valorizados financeiramente, Sim, né? foram, Todos, né? os contratos foram renovados. Então pobre não estão também. Não, claro que não. Ninguém ali é vítima, ninguém é coitadinho. Não, não, ninguém é coitadinho ali. Ninguém é coitadinho. Mas, Flavinho, as propostas que chegaram, e o próprio Gustavo Gomes admitiu em entrevista isso recentemente, a proposta que veio dele pra Arábia era pro Palmeiras e ele ganharem 5 vezes mais. É muita grana. Você acha que ele perdeu o foco com isso? É lógico que perde, Sormani. Não tô dizendo que ele tá descompromissado, que o cara em campo entrega. Não é corpo mole. Mas o cara tá com uma outra ambição na vida. É nítido que ele é completamente diferente do Gustavo Gomes de 1 ano e meio atrás. É outro jogador. O Rafael Veiga, mesma coisa. Renovar o contrato do Marcos Rocha, que há 3 temporadas já não entregava. Sabe, e renovar mais uma extensão que trava a evolução de uma posição que era para ter o Mike. Abel e Anderson Barros. Claro que sim, claro que sim. Lógico que é o Abel e Anderson Barros. É lógico, porque eles deveriam ter o discernimento de falar, Rocha, como fizeram com outros. Muito obrigado por tudo, valeu, um abraço e siga a sua vida. Sabe um negócio que eu faria se fosse o Palmeiras? Não, tudo. Continua, não, porque eu ia... Não, vamos trocando ideia, claro que a gente... Por exemplo, o Rômulo não joga. Se eu fosse o Palmeiras, eu emprestava ele pro Santos. É lógico. O Santos precisa muito desse jogador. E esse cara estaria jogando. Ele tá parado no Palmeiras. É bom jogador. Então, você trava a evolução, porque... Você bota uma camisa de um time grande nele, ele já ganha uma cancha pra voltar pro Palmeiras. Sormani, qual é a justificativa de ter se pago 1 milhão de euros por empréstimo de um jogador que era a reserva do reserva, no até então, naquele momento, pior time das 5 ligas europeias. O Almeria, que era o Lázaro. Como é que um cara que é reserva do reserva no Almeria tem que chegar no Palmeiras como solução da ponta esquerda para uma posição que há 1 ano e meio tá vaga, depois que o Scarpa saiu, o Palmeiras não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém. Teve que improvisar o Dudu na esquerda, porque aí chegou o Arthur pra jogar na direita, porque o Arthur não jogava na esquerda, aí machuca o Dudu, aí o Arthur vai pra esquerda e virou aquela bagunça, time eliminado da Libertadores, completamente fora de foco, cabeça do avesso, não tinha banco, o pouco que tinha o Abel não utilizou também, que eram os moleques, podia ter entrado o Kevin, que já foi vendido, o Luiz Guilherme foi vendido. Por que esses moleques são vendidos e outros não são? Qual é a dificuldade de você... Será que é difícil você encontrar um grande zagueiro no mercado? Não é. Não é, tá? É muito difícil você encontrar um volante bom no mercado? Não é. Vídeo o Aníbal Moreno. É muito difícil arranjar um Rafael Veiga no mercado? Vimos que o Palmeiras trouxe o Maurício, trouxe o Felipe Anderson, né? Ou seja, não é difícil também você encontrar um meia. Tem. Rômulo. O Rodrigo Garro, isso eu posso falar por mim. Às 7... Na quinta-feira, dou até o nome do meu amigo do Felipe, que nessa semana, inclusive, passou, né, por uma tragédia familiar, perdeu o pai dele. Foi quando na quarta-feira a gente foi lá ver lá, que eu considero meu tio. E aí, claro, né, tirar um pouco do foco dessa situação, ele é corintiano, tá vendo o jogo. Aí na quinta-feira ele mandou uma mensagem pra mim. Ele mandou assim, as seguintes palavras: o Garro é fucks, né? Que jogador Duca. Aí eu falei assim, aí eu peguei um vídeo meu de 7 meses atrás. Tá lá no meu canal, quem quiser ver. 7 meses atrás. Antes até do nome dele ser cogitado aqui. E não é porque, o Facincano é bom por isso. Não, porque eu gosto de acompanhar futebol sul-americano. Vocês sabem disso. Eu gosto de acompanhar mercados periféricos que podem sugeriu o Garro. Sim, eu gravei um vídeo falando eram 3 meias que o Palmeiras podia contratar, né? Porque o meu canal é enviesado mais pro conteúdo do Palmeiras, mas claro que eu falo de qualquer coisa, e tanto é que eu tô aqui. Eram 3 nomes. Um cara chamado Caio Lucas, que joga lá na Arábia, que é a mesma coisa do Igor Coronado. O cara é bom jogador, tal. Eu falei, é o popular, vai que traz pra cá e o cara resolve. O cara tem, assim, 20 assistências, o cara tem números absurdos. Era ele, o Rodrigo Garro, do Tajeres, e o cara que vocês brincam comigo no nome dele, engraçado, que é o Roleiser, que foi jogar no Benfica, que era do Estudiantes. 3 jogadores. Será que é difícil você encontrar 3 bons meias? Você precisa ficar amarrado com atletas que hoje já não tem mais aquela mesma ambição de caras que vão chegar para querer fazer uma história, como o Giai, como o Felipe Anderson, o próprio Maurício. Desapega, Abel. Chega.